Vamos então, nesse momento, começar nossa palavra. E nessa noite, nossa palavra é: quem tem medo de um patrão mau? Compartilhe essa live com outras pessoas, para que outras pessoas sejam aí abençoadas através dessa live e fortalecidas através dessa palavra. Quem tem medo de um patrão mau? Quem tem medo de patrão mau? Sobre o relacionamento com os patrões. Você já desejou alguma vez matar o seu patrão? Será que exagerei nesse momento? Existem muitos patrões que são bons e exemplares, todos nós concordamos com isso. Mas também existem aqueles que nós preferimos que na verdade não existissem. Muitas vezes nós temos que nos relacionar com chefes que mais parecem lobos, como aquele conto do Chapeuzinho Vermelho. Muitas vezes acabamos servindo a estes patrões não por outro motivo, mas apenas pelo dinheiro. Quando não o odiamos, queremos passar ao largo deles, ficar longe deles. A verdade é que no íntimo a gente não os ama. Por isso, porém, é importante que a gente destaque que isso é um grande problema. Nós passamos cerca de 1/3 dos nossos dias, 8 horas, no trabalho. Se quisermos ter uma vida saudável, nós não podemos ter um relacionamento assim com o nosso patrão ou com o nosso chefe. Você deseja ter um melhor relacionamento com o seu patrão? Você anseia ter mais sossego no seu relacionamento com o seu chefe? Se sim, então aprenda com Cristo como se relacionar com o seu patrão. E a verdade que lhe apresento no bloco de 1 Pedro 2, 18 a 25 é: o empregado deve ser submisso ao seu patrão com todo respeito, por causa de Deus e como Jesus. Eu quero então com você nessa noite quebrarmos essa verdade em pontos e então levarmos ela para as nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Pedro 2, a partir do versículo 18. Abra aí, você que está com a Bíblia na mão, ou então aí com seu tablet, com seu celular. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 18. 1 Pedro 2, a partir do verso 18. A palavra de Deus diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo justamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos. Pois ele, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 23. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, diz o verso 25, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Abençoa-nos, Deus, fala as vidas, do teu Espírito, através da tua palavra em Cristo. Amém. O retrato de Rosana. O empregado deve ser submisso ao seu patrão. Rosana é uma empregada doméstica. Ela trabalha no lugar mais precioso para qualquer patrão, que é o seu próprio lar, a sua própria casa. O trabalho na casa das pessoas, ele mistura tanto uma formalidade natural de um trabalho, como também uma carga mais intensa de emoções. Não existe meio termo para quem trabalha dentro de um lar, no seio de uma família. Ou você ama aquela família para servi-los, ou você então ali vai se desgastar rapidamente. Rosana está desgastada. Brigas entre os filhos da patroa e discussões entre o marido e a mulher, por exemplo,
a fazem perceber as imperfeições dos seus patrões como nenhum outro tipo de funcionário conseguiria perceber. Ela vê, então, quem de fato são os seus patrões, sem máscaras. É mais difícil se submeter a pessoas a quem vemos os defeitos. Somos seres super dispostos a obedecer e seguir mitos desconhecidos, super-heróis. Em contrapartida, temos grandes dificuldades em obedecer a meros humanos como nós, cheios de erros e defeitos. 1 Pedro 2,18 nos ordena: servos, sede submissos, com todo o temor ao nosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Servos aqui podia ser um escravo da casa para o trabalho doméstico ou um empregado doméstico livre. O oiketes, que é a palavra aqui no grego, representava uma classe de pessoas sem direitos, mas que compreendia a maior parte dos professores, médicos e muitos profissionais que existiam naquela época. Como o apóstolo Pedro usou o termo doulos, que é escravo, no verso 16 aqui do capítulo 2, se referindo então a todos os crentes, ele agora provavelmente muda para o oiketes, que é servo doméstico, para distinguir os escravos, os escravos dos empregados domésticos, que é para quem ele agora está dirigindo as instruções específicas. Mas em quais são essas instruções? Quais instruções o apóstolo, o Espírito Santo, dá àqueles que estão servindo a patrões, servindo a chefes, os empregados? Bem, a instrução básica é que o empregado deve ser submisso ao seu patrão. O apóstolo comanda: sede submissos. Os empregados devem ser submissos aos seus patrões. O verbo aqui para submisso, ser submisso, tem um aspecto imperativo. A ordem é para que os empregados se sujeitem, aceitem a autoridade dos seus senhores e façam o que eles mandarem. A regra é fazer tudo aquilo que o chefe mandar. As reservas são apenas para aqueles limites que ou Deus ou a lei humana impõe. No contexto de Pedro, não havia limites para a obediência de um escravo. Não existiam ali naquele contexto leis protetoras, trabalhistas para nenhum deles. Até porque, na verdade, os escravos eram empregados, ou no caso, considerados propriedades a serviço dos seus senhores. No caso dos empregados domésticos, havia de fato um pouco mais de liberdade, não eram escravos. Todavia, nem de longe esses empregados possuíam a carga de direitos ou proteções aos trabalhadores que eu e você desfrutamos hoje. Independentemente de ser livre ou escravo, o fato é que, segundo as Escrituras, os empregados deveriam ser submissos e aceitarem a autoridade dos seus patrões, fazendo tudo o que eles mandarem. Rosana não pode usar os defeitos e erros pessoais dos seus patrões para deixar de honrá-los ou obedecê-los. Você não pode cansar-se ou se cansar de se submeter a obedecer aos seus patrões por causa dos seus defeitos pessoais ou dos defeitos pessoais deles. Até porque os seus patrões, sim, já erraram e vão errar com você. Os seus patrões vão falhar com você. Os seus patrões, muitas vezes, não vão estimular você em nada a obedecê-los. Mesmo assim, nós devemos ser submissos e obedientes aos nossos patrões de acordo com o Senhor. Mesmo com o desgaste no trabalho, Rosana continuou sendo submissa à sua patroa. No entanto, ela costumava discutir em voz alta junto à patroa, mais velha inclusive até do que ela. As brigas entre os meninos roubavam a paciência de Rosana e aí então ela não fazia muitas vezes o que a patroa pedia. Principalmente quando a patroa não estava em casa, quando não tem ninguém vendo, quando não tinha ninguém vendo. É claro que isso está errado, segundo Deus. Nós devemos ser submissos aos nossos patrões, mesmo que eles não estejam perto de nós. Nós devemos ser submissos aos nossos patrões com o espírito correto. E que espírito é esse? Que forma é essa correta? Falando alto, discutindo, sendo rebelde? O empregado deve ser submisso ao seu patrão com todo respeito. José do Egito, funcionário do ano. O empregado deve ser submisso ao seu patrão com todo respeito. Se José do Egito vivesse hoje, com certeza ele seria eleito funcionário do ano da empresa.
o grande José do Egito, quando escravo ou funcionário na casa de um senhor rico chamado Potifar, o servia com total respeito e submissão. Quando tentado a aceitar, por exemplo, com a bela mulher do seu senhor Potifar, José não cedeu à tentação por temor a Deus e reverência e respeito ao seu chefe. Em Gênesis capítulo 39, do versículo 8 a 9, o autor de Gênesis, Moisés, relata dizendo: ele, no caso José, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou-lhe às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecarei contra Deus? Assim como José do Egito, nós devemos tratar o nosso patrão com toda dignidade e respeito. Mesmo nas mais intensas tentações, nós devemos continuar honrando as suas vidas. 1 Pedro 2, verso 18, nos ordena: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Com todo temor aqui ao vosso Senhor, significa com todo respeito ou com toda reverência. A frase aqui ela pode ser traduzida tanto como um advérbio, respeitosamente, como também por uma frase verbal. Sempre mostre respeito a eles, ou mostre-lhes total respeito. É interessante que nessa frase, essa frase aqui, respeito ao Senhor, possibilita dois entendimentos sobre o que significa a palavra Senhor. O primeiro entendimento é que Senhor aqui, segundo a sua Bíblia talvez atualizada, é o Senhor patrão, o Senhor o chefe, o Senhor no ser humano. Mas um segundo entendimento possível para Senhor aqui é o próprio Deus. Nessa última perspectiva de que o Senhor que é Deus, os empregados então eles devem se submeter aos seus senhores terrenos a partir do temor a Deus. De acordo com o respeito e a reverência profunda a Deus, os funcionários então devem obedecer aos seus chefes. O temor de Deus, então, aqui nesse sentido, seria a motivação central para a submissão aos nossos patrões, aos nossos mestres. Essa submissão aos chefes, por causa do temor ou respeito a Deus, ela é importante, sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos patrões não vão merecer o nosso respeito. Às vezes eles não são bons e cordatos como nós esperávamos que eles fossem. Muitas vezes, e talvez esse seja o seu caso, que está me ouvindo aqui nesse momento, nossos patrões não são gentis, nossos patrões não são graciosos, não são tolerantes, razoáveis, atenciosos, justos. Sim, em muitos casos, os nossos patrões são perversos, são severos, desonestos, injustos, cruéis, são difíceis de agradar. Você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes, esses patrões nos trazem, na verdade, grandes frustrações e tristezas. Foi o caso também do Senhor, ou patrão de José. Diz o texto em Gênesis capítulo 39, versículo 20. E o Senhor de José, no caso Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Perceba, o patrão de José desprezou a sua fidelidade, desprezou a sua lealdade e, ao contrário disso, acreditou na sua mulher adúltera, que tinha mentido, dito que José tinha atacado ela para ter relações com ela, sendo que era o contrário, ela que tinha atacado José. Mesmo sendo honesto e fiel, o servo José teve que suportar o castigo da prisão de forma injusta e cruel. Da mesma forma que aconteceu na vida de José, assim também pode acontecer em nossas vidas. Ou talvez já aconteceu em sua vida quando você foi injustiçado de alguma forma no seu trabalho. Mas mesmo diante de patrões injustos como Potifar, eu devo me submeter. Mas por quê, pastor? Qual a motivação para servir com alegria a um patrão que só me traz tristeza e frustração? A motivação é única, porque agrada a Deus e faz Ele satisfeito com você. O empregado deve ser submisso ao seu patrão com todo respeito por causa de Deus. Davi, o poupador de vidas. O empregado deve ser submisso ao seu patrão com todo respeito por causa de Deus.
profeta Samuel narra a história de quando Davi poupou a vida de um rei, chefe ou senhor, que o perseguia por causa de Deus. O nome desse chefe era Saul. E Saul perseguia a Davi, e Davi evitava machucá-lo por causa do Senhor. O rei Saul tinha inveja porque Davi tinha sido ungido rei de Israel no seu lugar. E por isso, então, o rei Saul buscava para assassiná-lo. Certo momento em que Saul perseguia Davi, o rei então entrou numa caverna para lhe fazer as suas necessidades. Para a grande surpresa do rei, nessa caverna, adivinhe quem estava? Davi e os seus guerreiros. Mas ali, então, o rei Saul ficava tranquilo e calmo sem saber o que estava acontecendo. Já para os guerreiros de Davi, o sinal divino naquele momento estava muito claro. Era a hora de Davi dar um fim naquele senhor, naquele patrão, naquele chefe injusto. Deus o tinha entregado nas suas mãos. Era o momento para Davi então destruir aquele que o perseguia, que o maltratava, que o humilhava, o chefe Saul, o rei Saul. Mas Davi não fez nada com ele. Mas por que Davi não fez? Deixe que Davi te responda em 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. E disse aos seus homens, Davi falando, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. No caso falando de Saul, que ele chama de Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Saul era ungido no sentido de que ele era rei, ungido por Deus. Mas toda autoridade que Deus coloca nas nossas vidas é colocada por Deus, segundo Romanos 13. Ele institui toda a autoridade, segundo o próprio Pedro, no capítulo 2, vimos semana passada. Davi não tocou no seu chefe mau, injusto, porque entendia que o seu chefe tinha sido colocado ali na sua vida pelo Senhor. Saul não merecia o respeito de Davi. Era injusto, tentava assassiná-lo. Mas mesmo assim, Davi não quis fazer nenhum mal para Saul. Por quê? Por causa do seu temor e do seu amor a Deus. É o que ele diz no texto. É o ungido do Senhor. Por causa que o Deus ungiu, que Deus o colocou aqui, eu vou respeitá-lo e honrá-lo. 1 Pedro capítulo 2, verso 19, então continua nos ensinando. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Sim, meus irmãos, sim, meus amigos que nos escutam nessa noite. É grato, é louvável. Traz favor e crédito diante de Deus que um de seus servos suporte, tolere o sofrimento injusto e imerecido. Deus fica feliz quando eu e você suportamos a aflição, a dor e as dificuldades trazidas pelos maus patrões por causa de sua consciência ou do seu compromisso para com o Senhor dos céus. A ideia de ter uma atitude de submissão por causa de Deus traz bênção, recompensa para a sua vida. Quem agrada a Deus, sendo submisso aos seus chefes, Deus abençoará, aprovará, elogiará e o encherá de bênçãos e recompensas. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Davi. Deus ficou radiante com a atitude dele. Depois de pouco tempo daquela caverna, Deus concedeu a Davi não só a morte de Saul pelas mãos de seus próprios inimigos, como deu a Davi o próprio reino de Saul nas suas mãos. Claro que essa recompensa, irmãos, só vem àqueles que suportam o sofrimento por causa da justiça ou sofrendo injustiças. É lógico que se alguém sofre alguma punição porque cometeu erros, aí não é recompensa. Aí é mérito, é merecimento. 1 Pedro 2:20 deixa isso claro quando o apóstolo diz: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é que agrada a Deus. É óbvio que não há glória, não há crédito, não há honra para quem com paciência é esbofeteado continuamente, recebe surras ou sofre porque é mau, porque é ruim, porque é irresponsável. Porém, se você que me escuta sofre porque praticou o bem, porque fez o que é certo aos olhos do Senhor, isso enche a Deus de alegria.
e o traz prazer e o satisfaz com você. Sofrer pela justiça não deveria ser algo absurdo para nós, anormal. Por quê? Porque para isso mesmo nós fomos chamados. Fomos chamados para sofrer pela justiça como Jesus. Sim, cópias de Jesus. O empregado deve ser submisso ao seu patrão, com todo respeito, por causa de Deus, como Jesus. Vimos que o empregado ele deve ser submisso ao seu patrão com todo respeito por causa de Deus, ou pela motivação de respeito a Deus. O Senhor nos chamou para sofrer em obediência aos patrões por causa dele mesmo, porque ele coloca os patrões, os chefes, os líderes, as autoridades sobre as nossas vidas. Obedeça aos patrões, mesmo em sofrimento, por causa do Senhor. Obedeça às autoridades colocadas por Deus em sua vida, mesmo em sofrimento, por causa de Jesus. Ou como a exemplo de Jesus. É o que nos ensina os versos 21 a 24 de 1 Pedro 2. A palavra de Deus diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Sim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, diz o texto. Nós somos chamados, eleitos, vocacionados a suportar o sofrimento por causa da justiça. Quando meu patrão exigir algo duro de mim, eu devo fazer. Sabe por quê? Porque é justo diante de Deus. Quando meu patrão exigir um trabalho árduo e for um mau patrão, eu devo obedecer mesmo assim a ele com amor. Por quê? Porque é justo, agradável diante de Deus. Jamais eu devo responder com dureza. Jamais falar palavrões, maltratar ou desrespeitar o meu patrão, ao meu patrão. Mas você pode dizer, isso é normal, pregador. Ninguém no meu trabalho age assim. Meus amigos não fazem assim. Se eu agir assim, eu vou ser considerado um tolo, um mané. O seu padrão de sofrimento por Deus não é seus amigos. O seu padrão de sofrimento, o seu modelo de sofrimento por Deus é o Senhor Jesus Cristo. Cópias de Jesus é o que fomos chamados a ser. O verso 21 de 1 Pedro 2 diz que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É interessante que a palavra aqui, para exemplo, ela é um padrão de caderno para uma criança usar para aprender a escrever cartas, onde ela ia rastrear e copiar as letras, o esboço, para poder então ali aprender a escrever. De outra forma também, essa palavra ela poderia ser usada num esboço de um artista, um arquiteto, que ele fazia, e aí outra pessoa vinha e copiava, riscava aquele esboço, imitando o esboço que já tinha sido feito pelo artista. A ideia aqui é clara. Cristo é o esboço, é o modelo da carta, do projeto. E nós somos aqueles que estamos aqui apenas para seguir esse modelo, viver em cima dos seus traços. O crente segue as linhas já traçadas pelo exemplo, já que Cristo dá o exemplo do tipo de vida que agrada a Deus, diria um teólogo, diria um autor. Seguir os passos de Jesus é o seguir de perto da maneira mais exata possível. Você não é o primeiro nem é o único a sofrer por causa da injustiça no mundo. Na verdade, o único homem que jamais mereceu algum sofrimento e dor foi aquele que mais sofreu por causa da sua e da minha injustiça. Foi a nossa injustiça, foi a nossa maldade, foi a nossa rudeza, foi os nossos palavrões, a nossa fofoca, as nossas palavras duras, imoralidades, prostituições que fez Jesus sofrer. Se Jesus suportou o sofrimento que nós impunhamos sobre ele por causa da vontade de Deus, também nós devemos suportar o sofrimento trazido pelos nossos patrões
por causa do Senhor. A vida de Jesus foi trazida a nós para ser o nosso padrão, o nosso modelo de obediência, justiça, nosso modelo de sofrimento. Você foi chamado para ser a cópia de Jesus. Jesus suportou o sofrimento por causa do amor a Deus. Nós também devemos suportar o sofrimento por causa do nosso amor ao Senhor. Jesus não pecou quando foi injustiçado. Você também não deve pecar quando foi injustiçado. Jesus não pecou porque não teve dolo ou intenção má, engano ou mentira em seu coração. Você também não deve exercitar uma intenção má, engano ou mentira contra o seu patrão, contra o seu chefe. Jesus não pecou porque ele não se vingava. Você também não deve se vingar contra seus patrões. Ele não pagou no dia hoje, ou ele não fez aquilo que eu queria, me colocou numa repartição, num lugar que eu não queria trabalhar, então assim eu vou ser agora um funcionário ruim, irresponsável, vou aqui só tirar a poeira da cadeira e não fazer aquilo que eu devo fazer. Não se vingue contra os seus patrões, porque Jesus não se vingava. Jesus não pecou porque entregava suas dores e seus sofrimentos a Deus. Entregue, meu irmão, como uma cópia de Jesus, as suas dores, sofrimentos, frustrações no trabalho, entregue a Deus. Coloque diante de Deus em oração. Continua o verso 2, o verso 22 e 23 do capítulo 2, o qual, no caso de Jesus, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Não revide, não devolva os ultrajes ou os fortes insultos e críticas do seu patrão. Coloque os fortes insultos ou críticas do seu chefe diante de Deus em oração. Não revide, não retalie o seu patrão por causa dos maus tratos que muitas vezes ele faz com você com palavras duras ou atitudes errôneas, injustas. Não faça ameaças contra o seu patrão. Coloque os maus tratos do seu chefe diante de Deus. Ele é o juiz mais justo que existe. Não existe justiça mais plena contra patrões ou chefes injustos do que aquela que Deus faz. Mas quem consegue ser assim? Talvez você se pergunte, quem consegue, na prática, suportar maus tratos sem revidar, sem bater de volta? Quem consegue não revidar, não retaliar a provocações injustas? O poder para suportar o sofrimento, suportar as provocações mais injustas, vem da cruz de Cristo, do olhar para ela, do aplicar ela em sua vida. Verso 24 de 1 Pedro 2 fundamenta essa resposta. Ele diz, carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, suas feridas, fostes sarados. Porque estavas desgarrados como ovelhas, diz agora o verso 25. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo, a vossa alma. Você pode ser manso e pacífico diante de um patrão injusto. Simplesmente porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que você morresse para o seu orgulho, para a sua arrogância, para a sua rebeldia, para a sua vingança. Jesus morreu para que morrêssemos com os nossos pecados, junto com ele na cruz. Você conseguirá não revidar ou retaliar as injustiças do seu chefe, porque Jesus te libertou do peso da vingança quando morreu com você na cruz para o pecado. Você conseguirá suportar as perseguições do seu trabalho, porque se antes você estava desgarrado, abandonado, perdido, sem Deus no mundo, você agora se converteu, você agora retornou, você agora voltou-se ao pastor e bispo da sua alma, Jesus Cristo. O pastor e bispo aqui são funções complementares de uma mesma pessoa.
Significa que Jesus é aquele que cuida, como o pastor faz, das suas necessidades mais básicas. E também é aquele que protege, como o bispo faz, que é o guardião da sua vida. O que é que isso quer dizer? Isso expressa que você não está mais sozinho. Isso expressa que o seu patrão terreno, ele não tem poder total sobre a sua vida. O seu chefe, ele só age até onde o seu pastor e bispo permitir. O seu patrão só vai até onde o seu pastor e bispo deixar. O seu chefe só respira enquanto o teu pastor e bispo, Jesus, aceitar e permitir que ele respire. Uma verdade mais profunda, você não trabalha nem serve ao seu patrão, mas ao Senhor. E o Senhor nunca será injusto, nunca será cruel com você. O seu chefe, ele é apenas um instrumento na mão do teu pastor e bispo para te prover, alimentar sua família, para te trazer responsabilidade, para te trazer disciplina, para desenvolver em você um caráter e uma imagem de Cristo, a partir do fruto do Espírito, desenvolvendo em você longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio, tudo aquilo que é necessário que a gente tenha para poder suportar um patrão injusto. Concluo. Quem tem medo de um patrão mau? Você já desejou alguma vez, confesse aí no seu lugar, matar o seu patrão de tão ruim e injusto que ele era? Será que eu estou aqui exagerando? Se não matar, mas já desejou que ele desaparecesse, saísse da sua vida? Existem muitos patrões bons, e aqui eu elogio e abraço aqueles que são bons, exemplares. Mas é fato que também existem muitos patrões que preferíamos que não fossem os nossos patrões. Muitas vezes temos que nos relacionar com chefes que mais parecem lobos, como no caso do Chapeuzinho Vermelho. Em muitos casos, acabamos servindo a estes patrões apenas pelo dinheiro, e isso é desgastante. Quando não o odiamos, queremos passar ao largo deles. No final, a verdade é que nós não o amamos. Mas isso é um grave problema, porque nós passamos cerca de 1/3 dos nossos dias no trabalho. E se quisermos ter uma vida saudável, nós não podemos ter um relacionamento assim com o nosso patrão ou chefe. Você deseja ter um melhor relacionamento com o seu patrão? Você anseia ter mais sossego no seu relacionamento com os seus chefes? Então aprenda com Cristo como se relacionar com o seu patrão. E a verdade que ele nos traz nesse texto de 1 Pedro, lemos e trabalhamos nesse momento, é que o empregado deve ser submisso ao seu patrão, com todo respeito, por causa de Deus, como Jesus. Apenas por meio de uma vida de respeito ao patrão, ao chefe, respeito e obediência e submissão, em temor a Deus, que nós poderemos encontrar então paz e saúde no trabalho. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até esse instante. Deus abençoe sua vida grandemente e é um prazer estar com vocês. Quero louvar o Senhor por mais um cântico nesse momento, encerrando, e dizer que você deve continuar em oração pelo Juazeiro, pelo Cariri. Temos visto um aumento de casos, precisamos então intensificar nossas orações, intensificar nosso clamor a Deus. Repito que estamos disponíveis para auxílios emergenciais como pastor, também nossos encontros pessoais com todos os cuidados exigidos pelas autoridades. Estamos abertos, com nossos canais abertos, para continuar servindo, abençoando a sua vida e minorando, diminuindo a sua dor e o seu medo nesse período. Estamos aqui para servi-los, para abençoá-los. Vamos então encerrar com mais um cântico, louvando ao Senhor que merece toda glória e honra, e declarando que, apesar do nosso orgulho, maldade, às vezes incompreensões, rebeldia do coração, queremos que o Senhor nos quebre. E esse tempo de pandemia tem
esse efeito imediato. E nós vemos quanto nós somos pequenos e precisamos nos adequar ao Senhor e à sua vontade em nossas vidas. Clamemos para que Ele nos faça um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Se você foi tocado por essa palavra, peça a Deus nessa noite força para se submeter às autoridades, aos patrões, aos maridos, à sua mãe, ao seu pai. Ser mais humilde, submisso, como o Senhor espera de você. Clame a Deus que Ele te quebre e faça um vaso humilde a todos nós. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Que essa seja a sua oração, a minha oração nessa noite. Pai, abençoa a todos que nos ouviram, protege, guarda, dá saúde e quebra as nossas vidas, nos faz humildes, submissos, pacientes, que possamos engolir nosso orgulho, nos submeter e ser humildes como o Senhor foi, como Cristo foi, mesmo sendo Deus diante dos homens. Que assim sejamos nós, os teus servos. Em nome dele oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, foi um grande prazer estar com você aqui nessa noite. A live vai ficar gravada também no YouTube, EBR Filadélfia, no canal. Você pode também depois assistir novamente e também compartilhar com outras pessoas aí. Deus abençoe a sua vida,
Foi uma alegria estar com você. Um grande abraço.